pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade, que saudade, que saudade dos meus queridos leitores. Hoje eu trouxe um livro muito especial para mim. A Lua e o Aço. A Lua e o Aço. A Lua e o Aço. Este livro eu comprei ele em uma banca que existia aqui na minha cidade, no centro. Era uma banca que vendia revistas e livros de todos os tipos. Eu devo ter pago no máximo uns R$10. A Lua e o Aço. E o Aço. E o Aço. A Lua e o Aço. A Lua. A Lua e o Aço. A Lua e o Aço. Enfim, esse livro ele foi escrito por Vincent Villari. Vincent Villari. Vincent. Depois eu vou ler um pouquinho da biografia dele. Vincent Villari. Esse livro ele tem umas manchinhas. Ele tá um pouco amassado, porque eu já tenho ele faz um tempo. Eu já comprei ele usado. E recentemente nós mudamos de casa. E ele pode ter ficado no fundo da caixa. Acho que foi isso que causou também esses amassados e essas manchas nas folhas. Mas sabe que eu gosto. Minhas gatas estão brincando aqui do lado. Eu gosto desse livro. Eu sinto que ele tem uma história,
a introdução que tem aqui no marca-páginas do próprio livro. Todas as realidades construídas com mãos humanas começam sempre em um sonho, como um ventre. O sonho abriga a realidade recém-fecundada, alimenta e gere, mas não lhe dá forma, nem define a essência. Estas são sábidas apenas depois que o sonho exausto espelha a luz, a realidade feita carne. Tal processo, porém, não faz de sonho e realidade duas etapas tão nitidamente distintas. Quanto menos a realidade corresponde em sua massa e volume à concepção nubígena do sonho, mais o cordão umbilical da ilusão se emaranha em nós, que confundimos a identidade de um com a do outro, tornando sonho e realidade reféns de uma dependência da qual se sustentam e se enfrentam, sempre saudosos e ressentidos um com o outro. São Paulo, editora Landscape, ano de 2017. Ele se encaixa em romance brasileiro. Ele é do ano de 2007. 2007, 2007, 2007. Editora Landscape. O homem precisa daquilo que em si há de pior, se pretende alcançar o que nele há de melhor. Sou uma parte dessa força que, embora deseje o mal, no entanto, origina o bem. O autor, ele faz uma dedicatória na página 8. Ele escreve: a meus pais, a meus pais. Aí tem um pouquinho da introdução, que não é sobre o livro, é sobre o autor mesmo. A história, ela se passa em Luar do Meu Bem. Luar do Meu Bem é uma cidade incrustada num vale cercado pelas montanhas da Serra da Mantiqueira. Tem cerca de 29.000 habitantes e, ao contrário das cidades que a aldeiam, fora das montanhas, nas quais a economia se baseia na agropecuária e em pequenas indústrias textis e alimentícias, sua fonte de renda primeira é o turismo. Vão para o Luar do Meu Bem casais do país inteiro,
e também de países vizinhos, alcançados pela lenda que a consagra como a cidade dos apaixonados ou a cidade protetora dos amantes proibidos. A lenda que soa pouco palpável numa época em que a razão tem força suficiente para conter a vazão de superstições e emoções derramadas, ganha pelo e substância com o fato de que a lua, lá, como acabara de comprovar Fernando, não aparecia nunca, e nada era capaz de contornar a irremediabilidade de tal fenômeno, fonte infatigáveis estudos por parte de astrônomos e meteorologistas. O fato é que uma nuvem sempre via encobrir a lua, mesmo após o dia mais seco, e assim havia sido em todas as noites ao longo dos séculos. Muitos casais de passagem pela cidade olhavam o céu à noite para encontrar algum vestígio da lua, mas o máximo que conseguiam perceber era a nuvem, o que lhes dava o consolo de ao menos saber a posição lunar. E eram centenas de casais que a cidade recebia por mês. Alguns marcavam com anos de antecedência o casamento na igreja da cidade, tida como a mais concorrida do país, o que levava os próprios habitantes de Luar do Meu Bem a se casarem nas cidades vizinhas, sem nenhum ressentimento, quase todos indiferentes à magia cantada em verso e prosa pelos turistas e pela mídia. Outros casais aportavam ali para pagar promessas e agradecer pela bem-aventurança amorosa, e nessa categoria se concentravam todos os tipos de situações, das sublimes às patéticas. Casais que enfrentaram obstáculos de ordem social, casais incestuosos, casais homossexuais, viúvos, aliviados por não precisarem enfrentar um divórcio que os dilapidaria e que podiam enfim assumir a pessoa há tempos escolhida. Homens e mulheres que fizeram cônjuges e amantes conviver em harmonia. Os que conhecem a lenda rezam em nome de Diogo e Rosália, os fundadores de Luar do Meu Bem. Então, Diogo e Rosália foram os fundadores da cidade. E, para resumir um pouquinho da história, Diogo e Rosália tiveram uma filha chamada Lua. Depois de algum tempo, em um dia qualquer, Diogo foi vender o excedente da produção para cidades vizinhas. Ele teve que se ausentar e, ao retornar, teve a notícia de que sua esposa havia desaparecido. Uma amiga do casal, Faustina, foi quem avisou Diogo do sumiço de Rosália e que ela tinha cuidado da sua bebê enquanto ele estava fora. Porém, após esse episódio, a lua nunca mais voltou
ao céu após o sumiço de Rosália. Nascido em 1978, Participou da oficina de roteiristas da TV Globo em 1995 e tornou-se o mais jovem autor da história da emissora. Formado em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, é coautor das minisséries A Muralha, dos anos 2000, Os Maias, de 2001, e A Casa das Sete Mulheres, de 2003, e das novelas Anjo Mau, de 1997 a 1998, Da Cor do Pecado, de 2004, e Cobras e Lagartos, do ano de 2006. A Lua e o Aço é o seu primeiro romance.